O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é a expressão de Deus. Meus irmãos, quem pode compreender a Deus? Quem pode sondar a mente do Senhor? Quem pode ver a glória de Deus? Quem pode compreender a totalidade de quem Deus é? Sabe, os discípulos de Jesus já tiveram um diálogo com Ele, e Ele disse: olha, eu estou indo para o Pai. E os discípulos ficaram preocupados, dizendo: Senhor, como que nós vamos chegar lá também? Senhor, mostra-nos o Pai, nos mostra a Deus, isso já será suficiente, isso já nos basta. E Jesus está dizendo para ele: ei, eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda não compreenderam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e quando vocês olham para mim, vocês conseguem enxergar o Pai. Ele é a expressão de Deus. E sabe de uma coisa? Ele quis ser conhecido dessa forma. Ninguém pode chegar até o Pai se não for através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outra alternativa. Não existe outra forma de conhecer a Deus, porque Ele quis se revelar através de Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu pergunto algo para você: você conhece o Filho de Deus? Você conhece esse homem chamado Jesus Cristo? Quantos aqui conhecem o Neymar? Levanta a mão aí, só para eu ver aqui. Coraçãozinho, né? Neymar. Deixa eu revelar uma coisa para vocês. Eu acredito que nenhum de nós aqui conhece o Neymar. Da mesma forma como muitos de nós também não conhecemos a Deus. Nós conhecemos coisas a respeito de alguém e nós julgamos conhecer, quando tudo que nós sabemos são informações. A questão é que muitos de nós ouvimos coisas a respeito de Deus, mas eu pergunto: você conhece de fato quem é Jesus? Qual é a sua revelação a respeito de Jesus Cristo? Aonde está pautado? Aonde está baseado a revelação que você tem a respeito de Jesus? Sabe o que eu estava pensando nesses dias? A maioria das pessoas que eu conheço é assim, tem uma experiência com Jesus, pum, está no auge, assim, apaixonado por Jesus. Estarei apaixonado por ti. Só que aí vai passando os dias, vai passando os anos, e essas pessoas, elas começam a se familiarizar com aquilo que é a igreja, os irmãos, as atividades e tantas outras coisas. E aquilo que um dia foi um amor, aquilo que um dia foi uma paixão por Jesus, agora se tornam lembranças a respeito de quem já foi um dia. Sabe o que me intriga? Sabe o que me intriga? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, de glória. Sabe, cada vez que eu sento e eu medito na palavra, cada vez que eu dobro os meus joelhos, cada vez que eu medito na palavra, sabe, cada vez que eu medito em Jesus, Ele me surpreende com uma faceta nova. Ele me surpreende com algo novo. Agora me diz, como que pode? Deixa eu tomar uma água aqui. Estou saindo de uma gripe, gente, então
Compreenda-me. Mas sabe o que é que eu fico imaginando? O Deus que é essa fonte inesgotável de satisfação, de poder e glória. Mas sabe o que acontece? Ao invés de seguir no conhecimento de Cristo Jesus, da sua soberania, de sua vocação, de seu conhecimento, nós estamos esquecendo Jesus. Um dia nós fomos mais apaixonados, e hoje o nosso amor está em cinzas. Como que pode um Deus inesgotável, um Deus que parece que gosta de se esconder para ser encontrado? É como se eu imaginasse Deus em volta de muitos lençóis. E à medida como a gente busca, a gente vai tirando um lençol e a gente vai chegando mais perto. E cada vez que a gente chega mais perto, o nosso coração, ele queima mais. Sabe aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? E Jesus entra ali no meio deles e começa a conversar com eles. E Jesus começa a falar como quem não soubesse de nada, para saber aquilo que eles pensam. E ele diz: olha, tu é o único que não está sabendo das coisas que estão acontecendo. O senhor é assim, pirado? O que está acontecendo? Tu não soube do que aconteceu? E Jesus então disse que era necessário que aquilo acontecesse. Mas sabe de uma coisa? No partir do pão, os olhos deles foram abertos. À medida como nós buscamos o Senhor, os nossos olhos são abertos. E é possível que nós vamos conhecendo um pouco mais de quem Ele é. Agora me diz, como que é possível eu, como filho de Deus, passar a buscá-lo de todo o meu coração, e enquanto eu busco, o meu coração não vai se apaixonar mais por esse Deus? Como que ao invés de o meu coração celebrar mais por aquilo que eu estou descobrindo do Senhor, parece que eu estou descendo numa escada de indiferença em relação ao meu coração, à minha paixão, à minha busca por Ele. Eu só posso chegar a uma conclusão. Um dia nós tivemos uma experiência, mas nós estamos deixando de buscar o coração de Jesus. Nós estamos deixando de buscar quem Ele é. Porque se nós estivermos buscando quem Ele é, o nosso coração vai se aproximar mais dEle. O nosso coração vai queimar mais. O nosso amor vai aumentar. A nossa sede por Ele vai aumentar. A nossa fome por Jesus vai aumentar. Mas muitas das vezes só o que fica é a obrigação de ter que se arrumar e vir para mais um culto no sábado. E sabe, eu não consigo conceber isso. Eu não consigo compreender isso. Se eu realmente conheci quem é Jesus, como que o meu coração pode se tornar indiferente? O que os anjos veem que cantam santo, 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 sem parar? Os corações dele, se é que um anjo tem coração. Mas eu sei que a cada vez que eles olham para o Senhor, eles veem algo mais poderoso. Eles conseguem descobrir algo ainda mais glorioso a respeito de quem Ele é. Eu pergunto para você hoje, você conhece quem é Jesus? Eu pedi para tirar a canção, a música de fundo, porque às vezes a gente até se emociona com o fundo, com aquilo que nós produzimos, com uma luz legal, com todo um ambiente que a gente gera para tentar fazer alguma coisa aqui, para que a gente se mexa, para que a gente atraia de alguma forma. Mas às vezes, a gente está fazendo tudo isso aqui funcionar, mas aqui não está funcionando. Às vezes tudo está girando bonito, tem cheiro de avivamento, tem cheiro de presença de Deus, tem aparência de avivamento, mas no fundo o coração não deseja, no fundo o coração não entrega, no fundo o coração não é mais sensível, no fundo o desejo é de quando acaba. Por que não acaba logo?
para eu poder fazer então aquilo que é mais interessante, que é eu assistir a minha série, ou jogar o meu jogo? Será que Jesus ainda cativa os nossos corações? Será que nós conhecemos de fato quem Ele é? Será que o nosso coração consegue perceber quando nós estamos nos distanciando dEle sem perceber? Será que nós nos entristecemos quando nós percebemos que nós estamos entristecendo o coração dEle? Isso são evidências de pessoas que conhecem a Jesus. Isso são evidências de pessoas que tiveram uma revelação da graça. Isso são evidências de pessoas que amam estar perto de Deus. Meus irmãos, eu vou contar um negócio para vocês aqui de verdade. Isso aqui só faz sentido para quem nasceu de novo. Isso aqui só tem sentido para quem teve uma revelação da graça de Deus. Pessoas pecadoras que tiveram uma revelação de que são pecadores, mas que tem um Deus amoroso, que tem um Deus que enviou Jesus para morrer pelos seus pecados. Caso contrário, isso vai ser só mais uma história. Eu falo isso porque eu tenho convicção do dia que Jesus me encontrou. E num dia era só mais uma história para mim. Mas no momento, os meus olhos brilharam. Em um instante eu consegui enxergar a beleza do amor de Deus. Em um momento eu consegui compreender o que é o amor de Jesus. Em um momento, Jesus era só um homem que foi crucificado numa cruz. Mas naquele outro momento, era o Filho de Deus que deu a vida dele por mim. Você consegue compreender isso? Porque senão vai ser só mais uma história. Mas na verdade o que Jesus quer é que nós nos entreguemos a Ele da mesma forma como Ele se entregou por nós. É que nós, quando chegarmos aqui, a gente possa ofertar algo agradável a Ele, em oferta a tudo aquilo que Ele já fez por nós. O nosso coração ainda se apaixona por Ele. Nós ainda nos interessamos por Ele. Essas palavras, quando nós dizemos Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Meus irmãos, Ele criou todas as coisas. Que Deus impressionante! Que Deus majestoso, que com o poder da sua palavra, Ele traz à existência aquilo que não existe. Meus irmãos, qual é o ser humano que consegue criar alguma coisa? Trazer vida a alguma coisa? A gente consegue entrar no laboratório e criar uma vida? Tudo que nós podemos fazer é contemplar toda a criação de Deus. Deus em todo o seu poder, na sua palavra, Ele cria todas as coisas. E mais do que isso, nos fez a sua semelhança. Engraçado que Ele disse, haja luz, haja firmamento, haja céus, haja terra, haja mares, haja vegetação. Só que Ele teve o cuidado de dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E soprou em nós o fôlego de vida. Já parou para pensar nisso? Você tem o fôlego de Deus dentro de você. Jesus soprou o fôlego de vida dentro de você. Já parou para pensar nisso? O privilégio que nós temos de poder conhecer quem é o Filho de Deus. O nosso coração queima de saber que o Deus invisível, Ele é visível através de Jesus.
o nosso coração, ele precisa estar cheio de quem é Jesus. Eu te pergunto, você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Seus olhos ainda brilham quando vocês ouvem esse nome, Jesus. Eu lembro de uma vez, Jorge Russo, numa adoração continental, há muitos anos atrás. Ele estava na Argentina, se eu não estou enganado, era lá, na Argentina. E ele disse que quando ele se converteu, coração apaixonado por Jesus, ele passava por uma avenida que tinha uma ponte em cima, e em cima pintaram uma faixa muito bonita com o nome Jesus. E ele disse, aquela faixa brilhava, e o meu coração ardia, e todas as vezes que eu passava e olhava o nome de Jesus, o meu coração ardia. Ele disse, mas se passou alguns anos, passou-se algum tempo, e eu passei de novo naquele mesmo lugar. Só que agora aquele nome estava desbotado, aquele nome ainda estava lá, mas ele não tinha mais o mesmo brilho. A pintura já estava gasta, e aquele nome já estava quase sumindo. E ele disse que o Espírito Santo ministrou ao coração dele, e falou para ele, olha, você percebe que assim como aquele nome brilhava, e o seu coração ansiava, seu coração queimava por esse nome, mas agora assim como esse nome está apagado, este nome hoje está apagado e quase sumindo do seu coração. Você hoje faz muitas coisas, você tem muitas atividades, você é um ministro de louvor, mas você não ama mais esse nome como um dia você amou. E sabe de uma coisa? Se nós estamos numa caminhada, seguindo em conhecer quem é Jesus Cristo, esse nome não pode estar apagado dentro de nós. Este nome precisa brilhar dentro de nós, porque Ele é a salvação. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós devemos estar aqui. Mas eu pergunto, será que é por Ele que nós estamos aqui? Será que é pelo nome de Jesus que nós estamos aqui? Nós de fato amamos Jesus? Eu vinha com a minha esposa para cá, com a Carol, e a gente estava compartilhando de algumas experiências que nós vivemos com o Senhor. E eu perguntei, amor, você já escreveu alguma carta para Deus? Ela, rapaz, já escrevi carta, já fiz até bolo para Deus. Ela disse, meu Deus, mas o bolo ficou tão ruim, não ficou nem legal o bolo. Ela disse, ô Senhor, o bolo não ficou bom, mas foi de todo o coração. A gente ainda tem essa simplicidade, a gente ainda tem esse amor por Jesus. Eu lembro de uma vez eu fiz uma carta para Jesus. Isso já tem mais de 15 anos. E eu lembro que eu escrevi umas 3 folhas. E eu tenho uma lembrança daquilo que eu escrevi naquela carta. E eu dizia para Jesus assim, Jesus, eu ainda te amo, mas eu tenho certeza que eu já te amei mais um dia. E eu quero te pedir nessa carta, para que o Senhor renove o meu coração. E não me deixe perder esse amor. E mais do que isso, Deus, faça com que o meu coração se apaixone mais. Como que nós expressamos o nosso amor por Jesus? Como que nós temos buscado Jesus? Qual que é a nossa revelação a respeito de quem é Jesus? Sabe, eu não tenho como colocar dentro da sua cabeça. Eu não tenho como colocar dentro do seu coração. Mas de uma coisa eu sei. Se nós buscarmos de verdade ao Senhor, Ele vai se revelar a nós.
Ele não está distante. Meus irmãos, talvez agora no Descende, onde muitos de nossos irmãos estão participando, talvez a glória de Deus está descendo ali naquele lugar. Mas sabe de uma coisa? Se nós buscarmos aqui, Ele não se limita ao tempo e ao espaço. E sabe de uma coisa que eu sei a respeito de Jesus? Se Ele recebe uma oferta agradável, Ele vem para receber. E Ele se manifesta com fogo. Sabe de uma coisa? Se nós estamos aqui para adorar Jesus de verdade, e entregar a Ele o melhor do nosso coração, da nossa entrega, eu tenho absoluta certeza que Ele vem receber essa adoração. E Ele se manifesta, e Ele fala, e Ele se revela. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar.